Mamãe, o vovô me salvou, disse o garotinho. Aquela frase ecoou no quarto silencioso, quebrando o peso da tensão que pairava no ar. Marina, a mãe, olhou para o filho deitado na cama do hospital, olhos ainda semicerrados, voz fraca, mas vivo. Após 3 semanas em coma profundo, o pequeno Gabriel finalmente despertava. Mas não era apenas o despertar que impressionava. Era o que ele disse. Marina sentiu um calafrio percorrer a espinha. Virou-se para os médicos que estavam com as pranchetas em mãos, os rostos tensos, incapazes de esconder o espanto. O avô de Gabriel havia morrido há 1 década. O monitor cardíaco ainda fazia seu som rítmico e a equipe médica começou a correr para verificar os sinais vitais. Mas o menino sorria, como se tivesse voltado de um lugar de paz. Ele estava lá, mamãe. O vovô. Ele segurou minha mão e disse que eu precisava voltar. Repetiu, antes de fechar os olhos novamente, exausto. Aquela frase não saía da cabeça de Marina. Era impossível, pensava ela. Ou, não? Nos dias seguintes, Marina permaneceu ao lado do filho, observando cada respiração, cada sussurro enquanto dormia. Gabriel parecia diferente. Havia algo no olhar dele, como se tivesse visto algo que ninguém mais podia ver. E às vezes à noite o menino parecia conversar sozinho, olhando para o canto vazio do quarto. Os médicos diziam que era efeito da sedação, delírios pós-coma. Mas Marina sabia, sentia que havia algo mais. Quando Gabriel começou a se recuperar, Marina decidiu levá-lo de volta para casa. Mas logo percebeu que o filho não era mais o mesmo garoto. Ele falava de coisas que nunca tinha visto, descrevia lugares que nunca visitou e sempre, sempre dizia que o vovô estava por perto. Ele me protege, mamãe. Ele disse que não vai me deixar. Certa noite, Marina acordou com um barulho vindo do quarto de Gabriel. Correu até lá e viu o filho sentado na cama, olhando para a janela aberta. A brisa da noite balançava as cortinas e a luz da lua iluminava o rosto sereno do menino. Ele estava aqui, mamãe. Ele estava aqui agora. Marina correu até a janela e olhou para fora. Nada. Apenas a escuridão da rua deserta. Mas o coração batia descompassado. O que estava acontecendo? Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar na casa. Portas se abriam sozinhas, objetos mudavam de lugar. O cachorro da família, normalmente calmo, rosnava para o vazio, como se enxergasse algo invisível. Mas Gabriel, ele nunca parecia assustado. Pelo contrário, estava mais tranquilo do que nunca. Ele está cuidando da gente, mamãe, dizia. Ele com um sorriso inocente. Marina tentava ignorar, mas não podia mais negar. Algo inexplicável estava acontecendo. Começou a buscar respostas. Foi a igrejas, centros espíritas, terapeutas. Todos diziam a mesma coisa. Alguém do outro lado estava tentando proteger. Mas proteger de quê? Numa tarde chuvosa, Marina recebeu um telefonema inesperado. Era o advogado do pai dela, que estava desaparecido há meses após se aposentar. A ligação deixou Marina gelada. Senhora Marina, encontramos documentos antigos no cofre do seu pai. Precisamos que a senhora venha ao escritório. O coração dela acelerou. O que o pai teria deixado guardado? Porque só agora aquilo aparecia. Gabriel, ouvindo a conversa, apenas sorriu. Eu disse, mamãe, o vovô ainda está cuidando da gente. Quando chegaram ao escritório, Marina recebeu uma pasta grossa, cheia de papéis. Ao abrir, encontrou testamentos, certidões e uma carta escrita à mão. A caligrafia era inconfundível. Era do pai. A carta dizia, Marina, se um dia algo acontecer, procure pelo livro vermelho na estante da casa antiga. Nunca deixe Gabriel sozinho. Se ele ouvir minha voz, ouvir minha presença, saiba que estou tentando avisar. Há coisas que você ainda não sabe.
Aquela última frase gelou a espinha de Marina. Que coisas seriam essas? O que o pai queria dizer? Gabriel puxou a mão da mãe e sussurrou. Ele disse que o homem mau vai voltar, mamãe. Ele me contou enquanto eu estava dormindo. Marina se ajoelhou tentando conter o medo. O que você está dizendo, filho? Tem um homem, mamãe. Um homem. Que ele disse que quer a gente. Mas o vovô está aqui. Ele não vai deixar. Marina abraçou o filho, enquanto o vento lá fora aumentava, uivando nas janelas. Naquele momento, um trovão ecoou e a luz da sala piscaram. No fundo, ela sabia. Algo maior estava por vir, e naquela noite, quando tudo parecia se acalmar, a porta da frente se abriu sozinha. Gabriel olhou para a mãe com os olhos brilhando. Ele chegou, mamãe. O vovô voltou. A frase ecoou pela casa silenciosa, misturada ao som do vento e da porta escancarada. Marina ficou imóvel por um instante, incapaz de decidir entre correr ou proteger o filho. Mas Gabriel parecia calmo, tão calmo que era quase assustador. Marina fechou a porta rapidamente, trancou com todas as chaves e olhou ao redor. A casa estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se uma presença invisível tivesse invadido o ambiente. Gabriel continuava sentado no sofá, olhando fixamente para o canto da sala. Ele está ali, mamãe. O vovô está aqui. Ele está bravo. Muito bravo. Marina seguiu o olhar do filho, mas não via nada além da parede vazia, a estante de livros e um porta-retratos do pai. Mas algo a arrepiou. Um cheiro forte de fumaça começou a preencher o ar. Ela correu para a cozinha, pensando que algo estivesse queimando, mas não havia fogo. Quando voltou à sala, o porta-retrato havia caído no chão. Estava virado para baixo, o vidro quebrado. Ao virá-lo, Marina viu que a foto estava diferente. A imagem do pai, sorridente, agora parecia apagada, como se alguém tivesse esfregado a foto até borrar seu rosto. Ele está aqui, mamãe, mas ele não pode falar com você. Só comigo. Aquelas palavras ecoaram fundo no peito de Marina. Como assim? Porque só Gabriel podia vê-lo. Porque o avô havia escolhido ele. Naquela noite, Marina trancou todas as portas e janelas. Colocou Gabriel para dormir ao seu lado, mas o menino não conseguia fechar os olhos. Ficava olhando para o teto, como se conversasse com alguém invisível. Ele disse que o homem mau está vindo, mamãe. Ele quer aquele livro, o livro vermelho. Marina estremeceu. A carta do pai, o livro vermelho, a casa antiga. Seria verdade? Ou seria apenas imaginação do filho, influenciado por tudo que aconteceu? Mas no fundo, ela sabia. Nada disso era coincidência. No dia seguinte, Marina decidiu agir. Ligou para sua tia, que cuidava da antiga casa de seu pai, uma propriedade rural esquecida pelo tempo, a 2 horas da cidade. Preciso ir lá, tia. Preciso buscar algo na estante. Do outro lado da linha, a tia ficou em silêncio por um momento antes de responder. Você sonhou com ele, Marina? Ele falou com você? Não. Quem falou foi o Gabriel. Outro silêncio. Ah, Marina, então vá logo, mas leve uma vela branca, e nunca entre naquela casa depois do pôr do sol. Aquela recomendação soou estranha, quase mística, mas Marina estava decidida. Preparou uma mochila com lanche, água, a vela branca e pegou a estrada com Gabriel. Durante o caminho, o menino dormiu no banco de trás, mas murmurava palavras baixas. Parecia sonhar. Ou conversar. Ele está vindo com a gente, mamãe, sussurrou ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos. Marina sentiu um nó na garganta. Casa surgiu ao longe, isolada entre árvores antigas, com as janelas cobertas de poeira. O mato tomava conta do quintal e o portão enferrujado rangeu quando Marina o empurrou. Gabriel saiu do carro, olhando fixamente para a casa. Ele está lá. Dentro, mamãe, esperando. Marina girou a chave da porta principal.
Um odor de madeira velha, mofo e lembranças pesadas escapou do interior. A luz da manhã iluminava o corredor estreito. Fotos antigas pendiam das paredes, cobertas por uma fina camada de poeira. Na estante da sala, mamãe, disse Gabriel com convicção. Marina seguiu até a sala de estar. Lá estava, a estante de carvalho cheia de livros amarelados. Mas qual deles era o livro vermelho? Ela passou os olhos pelas lombadas. Azul, marrom, preto, cinza, vermelho. Ali estava. Retirou o livro vermelho da prateleira. Pesado, antigo, sem título na capa. Quando abriu, encontrou um envelope preso entre as páginas. Dentro dele, uma carta. Se você está lendo isso, minha filha, é porque o homem finalmente veio atrás de vocês. Eu fiz tudo o que pude para proteger nossa família, mas o pacto que ele fez, ele nunca perdoou. Gabriel é a chave. Proteja o livro, proteja seu filho, não confie no homem de chapéu. O coração de Marina disparou. Homem de chapéu? Pacto? Que história era aquela? Ele tá chegando, mamãe. Ele tá lá fora. Gabriel apontou para a janela. Marina olhou, e então ela viu um homem de terno preto, chapéu escuro, parado junto ao portão, olhando diretamente para eles. Imóvel, inquietante, como uma sombra materializada. É ele, mamãe. É o homem mau. O vovô disse que ele quer o livro. Marina rapidamente guardou o livro na mochila, correu até a porta, trancou por dentro. Mas o homem permanecia ali, inabalável. De repente, um estrondo. A maçaneta da porta se mexeu sozinha. Ele quer entrar, mamãe. Marina correu, pegou Gabriel no colo e subiu as escadas até o antigo quarto dele. Fechou a porta, empurrou um armário na frente. O som de passos ecoava na casa. Pesados, lentos, subindo as escadas. Gabriel tremia, mas sorria. Como se soubesse algo que Marina não sabia. Ele não vai conseguir, mamãe. O vovô tá aqui. Ele tá vindo pelo outro lado. De repente, as luzes piscaram. O som de algo se quebrando no andar de baixo. O homem de chapéu estava dentro da casa, mas ao mesmo tempo, um cheiro familiar encheu o quarto. Não era o cheiro de fumaça da outra noite. Era o cheiro do avô, daquele perfume simples que ele usava de quando abraçava Gabriel no colo. Gabriel apontou para o canto do quarto. Ele tá aqui, mamãe. O vovô, ele tá brilhando. Marina olhou. Por um instante ela viu uma figura luminosa, translúcida, de olhos gentis e sorriso calmo. Era ele, o pai, o avô. Ele estendeu a mão para Gabriel, como se quisesse tocá-lo, protegê-lo. Marina caiu de joelhos, chorando entre medo e alívio. O som dos passos do homem de chapéu se aproximava da porta do quarto. O avô olhou para Marina e sussurrou apenas uma palavra. Confie. E então a maçaneta girou. O som do metal raspando soou como um grito silencioso no escuro. Marina segurou Gabriel com força, sentindo o coração acelerar a ponto de quase explodir. O armário empurrado contra a porta parecia frágil diante da força invisível do outro lado. E então, silêncio. Por um momento nada aconteceu. Apenas o som da respiração pesada de Marina, o peito subindo e descendo rápido, as mãos suadas segurando o filho. Gabriel olhava para o canto do quarto, onde a figura luminosa do avô permanecia imóvel, com o braço estendido. Confie, repetiu a voz suave dele, ecoando dentro da cabeça de Marina. Mas confiar em quê? Como? De repente, o armário começou a tremer. A porta rangia sob uma força invisível. Um estrondo fez o móvel escorregar alguns centímetros. A mamãe não vai deixar ele pegar a gente, né? Gabriel perguntou calmo, com os olhos ainda fixos no avô. Não, meu amor, eu nunca vou deixar, Marina respondeu, mas sua voz tremia. A figura do avô deu um passo à frente, sua luz aumentando, iluminando todo o quarto.
O brilho se expandiu até tocar as paredes, espalhando um calor inesperado. Gabriel sorriu, como se sentisse um abraço, e então o armário parou de tremer, o som dos passos. Sumiu silêncio outra vez. Marina se aproximou da figura, ainda incrédula. Era mesmo o pai? Era mesmo ele? Ou a mente estava pregando uma peça? Por favor, me diz o que está acontecendo. Sussurrou, olhando para aquela imagem translúcida. Figura do avô apontou para a mochila de Marina, para o livro vermelho. Marina o pegou e, sem entender, abriu na primeira página. Ali, escrito à mão, uma frase que não havia visto antes. Onde o fogo e a sombra se encontram, a porta se fecha. Onde o amor e a verdade se unem, a chave aparece. Ela leu em voz alta, tentando decifrar o significado. Gabriel, atento, inclinou. A cabeça! É um enigma, mamãe. Parece... O avô então estendeu a mão e um ponto de luz brilhou no chão do quarto. Uma espécie de círculo desenhado com símbolos estranhos começou a surgir, como se estivesse sendo desenhado ali, naquela hora por mãos invisíveis. Gabriel se aproximou sem medo e ficou no centro do círculo. Ele disse que é aqui, mamãe. É aqui onde ele pode me proteger. Marina sentiu uma lágrima escorrer. Mas proteger de quê, filho? Gabriel olhou para ela, sério, como uma criança que carrega um peso maior que sua idade. Do homem mau. Ele vem desde antes de eu nascer. Mamãe, o vovô disse que ele queria eu, porque eu sou a chave. Aquelas palavras pesaram como pedras no coração de Marina. De repente, o som de passos voltou. Mas agora, não vinham de fora. Vinham de dentro da casa, do andar de cima, passos arrastados, pesados, cada vez mais próximos. O avô ergueu a mão e a luz ao redor do círculo aumentou, formando uma barreira de energia invisível. Marina segurou Gabriel, ficando ao lado dele dentro do círculo. A porta do quarto foi arrebentada, e ali, no batente quebrado, o homem de chapéu apareceu. Alto, magro, vestindo um terno negro. O rosto era uma sombra indistinta, como se a luz não pudesse tocá-lo. Ele não pode entrar aqui, mamãe, gritou Gabriel. O homem estendeu uma mão longa, esquelética na direção deles. Mas ao tocar a luz do círculo, sua mão queimou. Um som agudo ecoou, misto de raiva e dor. Marina sentiu o chão vibrar. As paredes do quarto pareciam encolher. O ar ficou pesado, sufocante. Precisamos ir, mamãe. Gabriel gritou, puxando a mãe pela mão. O avô acenou, apontando para uma porta que surgiu no fundo do quarto. Uma porta que antes não existia. Branca, iluminada, brilhando como o próprio avô. Ele disse para entrar, mamãe. É a saída. Marina correu com o filho até a porta. O homem de chapéu urrava, empurrando-se contra a barreira de luz, tentando quebrá-la. Quando tocaram a maçaneta da porta branca, o círculo de luz começou a apagar. O avô olhou para Marina com ternura. Eu vou segurá-lo. Vocês precisam ir. Protejam o livro. Protejam Gabriel. Mas e você? Marina implorou, as lágrimas já caindo. O avô sorriu. Eu já estou em casa, filha. E com essas palavras, o avô avançou contra o homem de chapéu, envolto em uma luz intensa. O quarto tremeu. O som de um trovão ensurdecedor explodiu. Marina abriu a porta branca, puxou Gabriel para dentro e tudo desapareceu. Quando Marina abriu os olhos, estavam de volta à casa da cidade. O sol brilhava pela janela, o som dos pássaros, o cheiro de café. Era como se nada tivesse acontecido. Gabriel estava sentado no sofá, folheando o livro vermelho. Foi só um sonho, mamãe? Perguntou o menino. Marina olhou ao redor tentando entender. Olhou para a estante, para as fotos na parede e então notou. A foto do pai, que antes estava borrada, agora estava nítida. Perfeita. Ele sorria, mas havia algo a mais. Na moldura da foto, gravado bem pequeno, uma frase que nunca estivera ali antes. Onde o amor e a verdade se unem, a chave aparece. Marina sorriu, aliviada, mas ainda cheia de perguntas. Gabriel fechou o livro e abraçou a mãe.
Ele disse que vai sempre estar aqui, mamãe, mesmo que a gente não veja. E naquele momento, Marina soube que estava segura, porque o amor de um avô atravessa até o tempo e a morte. Mas no fundo, ela sabia que a história ainda não havia terminado. No fundo, a chave ainda estava ali, e do outro lado, o homem de chapéu ainda esperava. Marina pensou que tudo havia acabado, mas na noite seguinte, enquanto colocava Gabriel para dormir, algo estranho aconteceu. O menino, deitado tranquilamente, virou-se para a mãe e disse, com a voz calma: "Ele voltou, mamãe." Marina sentiu o coração congelar. "Quem, filho?" Gabriel abriu os olhos, fitando a mãe com uma seriedade assustadora para seus 7 anos. "O homem de chapéu. Ele está lá fora, mas ele não pode entrar porque o vovô está na porta." Marina olhou pela janela do quarto. A rua estava vazia, nenhum sinal de ninguém. Mas uma brisa fria entrou pela fresta, arrepiando sua pele. No instante seguinte, o som da campainha ecoou. 1, 2, 3 vezes. Marina desceu até a porta da frente, o coração disparado. Olhou pelo olho mágico. Ninguém. Mas no chão havia algo, um envelope preto. Ela abriu devagar com as mãos trêmulas. Dentro, um bilhete, escrito com letras irregulares, como se tivessem sido desenhadas à unha. "Você pode fugir, mas ele pertence a mim." Marina sentiu um gelo no estômago. Subiu correndo até o quarto, abraçou Gabriel. "Não se preocupe, mamãe", disse o menino, com um sorriso suave. "O vovô está aqui. Ele disse que tem uma coisa no livro, algo que a gente não viu ainda." Marina pegou o livro vermelho, folheou página por página, até que percebeu, uma folha estava colada. Delicadamente descolou com os dedos, revelando um pequeno compartimento dentro da capa. Lá dentro, um pedaço de papel antigo com um mapa desenhado à mão. O mapa levava a um lugar fora da cidade, uma floresta. E no canto inferior do papel, o símbolo gravado era o mesmo que o avô desenhara no chão do quarto naquela noite. O círculo de proteção. "Ele quer que a gente vá lá, mamãe", disse Gabriel, determinado. "Ele disse que é onde tudo começou e onde tudo termina." Marina hesitou, mas no fundo sabia que não podia ignorar. Na manhã seguinte, preparou tudo. Mochila, lanterna, garrafa d'água. Levou Gabriel pela mão. E juntos seguiram o mapa. A estrada levava a uma trilha estreita, escondida entre árvores altas. O silêncio da floresta era quase sagrado. Apenas o som dos passos deles e o vento sussurrando entre as folhas. "Tá perto, mamãe. Eu sinto ele", disse Gabriel, segurando o livro vermelho contra o peito. Caminharam por horas, até chegarem a uma clareira. No centro, um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo. Dentro do círculo, um poço. Velho, profundo, escuro. Gabriel apontou para... "O poço, é ali, mamãe. É ali que ele me espera." Marina se ajoelhou, olhando para dentro. O fundo parecia sem fim, mas havia algo lá embaixo. Uma luz tênue, um brilho suave. "Ele quer que você jogue o livro, mamãe", disse Gabriel calmo. "O livro?" "Sim, ele disse que o livro é a chave." "Mas ele não pode ir embora enquanto o livro estiver com a gente." Marina segurou o livro vermelho com força. Era o último presente do pai. Mas será que aquilo realmente encerraria tudo? De repente, uma voz ecoou da floresta. "Não jogue." "Marina." Ela virou-se. Era o avô. Não como uma aparição etérea, mas mais sólido, mais presente, quase humano. "Não jogue o livro. O livro guarda a verdade. Ele quer que você jogue para apagar a história." Gabriel correu até o avô, abraçando suas pernas. "Eu sabia que você vinha, vovô." Ele acariciou a cabeça do neto. "Eu nunca deixaria vocês sozinhos, pequeno. Mas agora precisamos ser fortes." Marina olhou para o avô, confusa. "Mas então, o que ele quer?" O avô respirou fundo, olhando para o poço.
O homem de chapéu foi um homem real, muitos anos atrás, um ancestral da nossa família. Ele fez um pacto, vendeu parte da nossa linhagem em troca de poder. Desde então, ele vem buscar a dívida. Gabriel. Marina engoliu seco. Sim, disse o avô. Ele é o elo, o último herdeiro da promessa, mas o livro contém a quebra do pacto. Por isso ele quer o livro. Marina sentiu um peso imenso cair sobre os ombros. E o que eu faço? O avô olhou para o círculo de pedras. Coloque o livro no centro do círculo. E fique lá com Gabriel. Eu vou segurá-lo. O círculo vai protegê-los. Mas o feitiço precisa ser completo. Você tem que ler as palavras na última página, mesmo que tudo ao redor tente parar você. Marina correu com Gabriel até o centro do círculo de pedras. Colocou o livro no chão. Abriu na última página. Ali estavam as palavras, antigas, escritas em uma língua que misteriosamente ela compreendia. Pronto, filho? Perguntou olhando para Gabriel. Pronto, mamãe. Marina começou a ler. A floresta tremeu. O vento soprou forte. As pedras começaram a brilhar. E então, o homem de chapéu apareceu. Surgiu da escuridão, olhos flamejantes, avançando contra eles. O avô colocou-se no caminho. A luz dele aumentou, envolvendo o homem de chapéu. Rápido. Marina! Gritou o avô. Ela leu mais alto. As palavras ecoavam na clareira. O círculo brilhou. O livro brilhou. Gabriel também começou a brilhar. O homem de chapéu urrava, tentando atravessar a luz, mas algo o impedia. Mais uma vez, Marina, leia mais uma vez, gritou o avô. Marina repetiu as palavras, agora com a voz cheia de força, mesmo com o medo. Uma luz intensa explodiu do círculo, iluminando tudo. O homem de chapéu foi puxado para dentro do poço gritando, enquanto correntes de luz o arrastavam. O avô sorriu para Marina e Gabriel. Eu sempre vou amar vocês. E aos poucos, desapareceu na luz. Quando a claridade cessou, Marina estava sentada no círculo com Gabriel no colo. O livro vermelho tinha virado cinzas. A floresta estava silenciosa. Gabriel olhou para a mãe. Ele disse que agora eu tô livre, mamãe. Que agora ele pode descansar. Marina sorriu entre lágrimas. E eu também, meu amor. Voltaram para casa. As noites voltaram a ser tranquilas. As portas não mais se abriam sozinhas, nenhuma sombra na janela, nenhum passo no escuro. Na estante, a foto do avô estava mais viva do que nunca. E no fundo da moldura, escondido sob o vidro, uma pequena chave dourada apareceu. Marina a segurou, sentindo o coração aquecer. Ainda tem algo. Mas agora a gente pode esperar. E pela primeira vez em muito tempo dormiu em paz. Os dias passaram. A casa de Marina, antes tomada por sussurros e sombras, agora parecia cheia de luz. Gabriel voltara a sorrir. Voltou a brincar. Voltou a ser criança. Mas Marina sabia. Algo dentro dele havia mudado. Aquele menino tinha atravessado um caminho que poucas pessoas conheciam. E mesmo sem entender tudo, ela sabia que o filho tinha uma alma mais velha do que parecia. Certa tarde, enquanto arrumava os livros na estante, Marina encontrou novamente a chave dourada. A pequena chave que surgira misteriosamente dentro da moldura da foto do avô. Ela a pegou, observou contra a luz. Não havia nenhum símbolo, nenhum número, nada que indicasse onde ela se encaixava. Mas algo dentro de si sussurrava que ainda havia um último capítulo a ser vivido. Filho, olha o que achei, disse mostrando a chave para Gabriel. O menino segurou o objeto nas mãos pequenas. Sorriu. É a chave dele, mamãe. Dele? O vovô. Ele disse que quando a gente estivesse pronto, eu ia saber onde usar. Marina acariciou os cabelos do filho. Você sabe, Gabriel fechou os olhos por um momento e então apontou para o andar de cima. Lá, no sótão. O sótão. Marina sentiu um frio percorrer a espinha. Aquela porta que nunca fora aberta desde que se mudaram.
a chave que nunca havia encontrado. Subiram as escadas juntos. O corrimão antigo rangia sob o peso dos passos. Chegaram diante da porta fechada. Tranca antiga, coberta de poeira. Marina encaixou a chave dourada. Girou devagar. A fechadura clicou. A porta se abriu com um rangido suave, liberando um cheiro de madeira, livros antigos e um ar de nostalgia. O sótão estava cheio de caixas, malas, fotos velhas, mas no centro havia uma arca de madeira escura com entalhes delicados de folhas, estrelas e luas. Sobre ela, um bilhete amarelecido. Marina se aproximou, pegou o bilhete. Para quando o amor superar o medo? Para quando a verdade for maior que o segredo? Para quando o legado se completar? Gabriel encostou a mão na tampa da arca. Ele disse que isso é dele, mamãe, mas agora é nosso. Marina respirou fundo. Levantou a tampa. Dentro havia lembranças. Fotos antigas. Do avô, cartas escritas à mão, medalhas, jornais desbotados, mas no fundo, um envelope vermelho. Ela o abriu, esperando encontrar mais enigmas. Mas lá dentro, apenas uma carta. E ao desdobrar, reconheceu a caligrafia do pai. Minha querida Marina, se você está lendo isso, significa que cumpriu o maior dos caminhos. Escolheu o amor, mesmo diante do medo. Eu sabia que seria forte. Eu sabia que protegeria Gabriel. A chave não abre uma porta, não abre um cofre. A chave é ele. Gabriel é a chave. A chave para quebrar o ciclo. A chave para que nenhuma outra geração precise carregar o fardo que um dia começou. Eu errei, me perdoe, mas através dele tudo foi reparado. Agora vivam, vivam sem medo. Eu estarei sempre com vocês, com amor eterno, papai. Marina deixou as lágrimas escorrerem, abraçou Gabriel com força. Ele disse que está feliz, mamãe. Sussurrou o menino de olhos fechados. Marina olhou para a janela do sótão. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado, e ali, por um breve segundo, ela viu, lá fora, no jardim, uma figura. O pai, acenando devagar, sorrindo, dessa vez inteiro. Não uma sombra, não um espírito, mas um adeus. Gabriel também acenou. Te amo, vovô. A figura desapareceu na luz do entardecer. Marina suspirou, sentindo o peito leve. Fechou a arca, segurou a mão do filho. Vamos descer, meu amor. Vamos, mamãe. Agora a gente pode viver feliz, né? Marina sorriu. Agora podemos viver felizes, sem mais sombras, sem mais medo. E juntos desceram as escadas. Cada passo mais leve. Cada passo mais livre. O livro vermelho havia se tornado cinzas, mas o verdadeiro legado, aquele que o avô tanto tentou proteger, estava ali. O amor que unia gerações, o amor que venceu até a morte. Naquela noite, Gabriel dormiu tranquilo. Marina o observou por um longo tempo, admirando a paz no rosto do filho, e antes de apagar a luz, olhou para a moldura da foto do pai. Agora, junto ao sorriso dele, havia uma nova mensagem gravada no vidro, que antes não estava ali. O amor sempre vence. Marina sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completa, porque sabia que, no fim, o amor realmente venceu.